A campanha de respeito à faixa de pedestres no Distrito Federal completa 21 anos. Rafaela, mais um estudo revelou que a cada 3 carros que passam pela faixa durante a sinalização feita por pedestre, um não para. Letícia não consegue nem mais contar quantas vezes teve o direito de ir e vir desrespeitado por motoristas. Geralmente, entre os estacionamentos tem a faixa, mas eles não respeitam, assim, saem da vaga, dão ré, não olham quem está vindo atrás. E principalmente nessa faixa, porque como tem um forte fluxo de pessoas, eles ficam apressados para passar e não respeitam. Atravessar a faixa de pedestres está cada dia mais desafiador. Existem locais em que ela funciona e existem locais em que ela não funciona. Então, às vezes, você fica meia hora dando com a mão e o carro continua passando. Às vezes, você está na metade da pista e ainda tem carro passando. O Distrito Federal, que sempre foi conhecido pelas fortes campanhas de paz no trânsito, voltou a preocupar as autoridades. No ano passado, 1 em cada 3 motoristas desrespeitou a faixa de pedestres. A constatação foi feita por pesquisadores do Instituto Federal de Brasília em parceria com a ONG Rodas da Paz. Foram analisadas mais de 6 mil travessias. Em 33% delas, o condutor não aguardou a passagem. Em 2 semanas de observação, foram presenciadas quase 6 mil infrações gravíssimas, prática prevista no artigo 214 do Código de Trânsito Brasileiro. A avaliação na nossa pesquisa é de que as faixas estão com boa visibilidade em geral e que campanhas educativas continuam sendo feitas. No entanto, o terceiro item, que é um dos mais importantes, que é a fiscalização, tem se perdido nos últimos anos. A gente vê poucos agentes nas ruas, é muito raro ver agentes fiscalizando respeito à faixa de pedestre. Diante dessa situação de risco para os pedestres, eles pedem que algo seja feito. A gente espera que as autoridades intensifiquem mais a fiscalização, né, em cima já que aumentou, né, essa questão do desrespeito à faixa. E para falar sobre este assunto, nós recebemos agora aqui no estúdio a advogada Andréia Rezende. Boa tarde. Boa tarde. Doutora Andréia, o pedestre ele tem o direito, segundo o Código Brasileiro de Trânsito, de ter uma passagem apropriada ali para a circulação. E se o Estado não oferecer essa passagem? Correto, é um direito pedestre, né? O próprio Código de Trânsito oferece um trânsito seguro para todos que participam, que fazem parte. Então, isso envolve tanto ciclista como pedestre, motorista, todos têm direito a essa segurança no trânsito. No caso, quando existe uma via que não tem um local seguro para o pedestre atravessar, pode estar sendo feito por aquela comunidade, daquele local, um pedido nas prefeituras ou no GDF, ou inclusive na própria ouvidoria do órgão, solicitando que tome providências, que façam estudos para poder incluir ali a faixa pedestre e trazer segurança ao local. Vamos fazer uma gradação. Primeiramente, o motorista não respeita a faixa de pedestre, mas não causa nenhum sinistro, nenhum acidente. Quais as penalidades nessa situação específica? Bom, o Código de Trânsito, ele prevê a possibilidade de aplicar uma multa, né, uma infração de trânsito pelo descumprimento da norma regulamentada. Então, não havendo vítima, não havendo nenhuma consequência maior, o motorista que agiu de forma imprudente, ele vai receber uma multa e uma pontuação na sua carteira. E acontecendo um acidente? Aí, ocorrendo o acidente, ele pode ser processado, inclusive, por lesão corporal ou tentativa de homicídio. O homicídio vai depender da avaliação da autoridade policial, a perícia que ocorrer no local, tá? E eles vão, o Ministério Público, ao oferecer denúncia, ele vai pontuar qual o delito que ele vai estar. Só uma pergunta acrescentando nesse sentido. Ele causa o acidente, claro, ele será processado por aquilo, mas o fato do acidente ter sido causado nessa situação, não respeitando a faixa, isso é agravante no caso do processo? Se é agravante, né, no caso do processo. Depende muito das circunstâncias, tá? A gente tem a infração de trânsito na esfera administrativa do órgão, tá? Ela vai o motorista ele vai responder a essa infração. Agora, depende muito de como ocorreu o próprio acidente em si. Agora, doutora Andréia, o pedestre ou até o ciclista, eles podem também ser penalizados se não cumprirem algumas regrinhas ali na faixa? Sim, entrou em vigor agora, recentemente, tá? A partir de agora, cabe autuação de infração tanto para o pedestre como para os ciclistas que estiverem desrespeitando a legislação de trânsito.
Tá? É muito interessante as infrações agora que foram regulamentadas e que vão entrar em vigor, porque não basta, é diferente do veículo, né? Você pode ter algumas infrações que precisa da abordagem presencial, outras não, basta a gente relatar. E no caso do pedestre e do ciclista, a abordagem é obrigatória. Por isso que campanhas de conscientização são sempre muito importantes, para o pedestre, para o motorista também, para todo mundo. Exatamente. É muito importante, até porque se o Estado para de investir nas campanhas de educação, as pessoas vão esquecendo um pouco essa questão da educação no trânsito. Então, prova disso, que eu acho muito interessante sempre estar trazendo, é a campanha muito grande que foi feita na época que entrou em vigor a questão da faixa de pedestre. Aqui então, na capital, né, aqui em Brasília. Então, assim, foi muito interessante essa campanha. As pessoas paravam na faixa de pedestre, tinham prazer de parar na faixa de pedestre, né, se sentiam melhor fazendo, cumprindo a lei, né, pela campanha no trânsito. E hoje, como isso já foi um pouco abandonado, não se vê tantas campanhas mais com relação à faixa de pedestre, então hoje as pessoas já estão descumprindo mais a lei. Rapidamente, doutora, hoje é dia do autismo, de conscientização em relação ao autismo. A legislação de trânsito também prioriza vagas de estacionamento especificamente para a população, para os parentes dessa população que tem esse problema. Exato. Nós temos deficientes, né, físicos que recebem alguns benefícios na legislação de trânsito que trazem benefícios, né, na legislação de trânsito na condução. Então, assim, temos deficientes que podem ser beneficiados com, por exemplo, a vaga, né, de deficiente e outros benefícios, como o desconto de imposto, né, na compra, na aquisição do veículo, desconto no IPVA. Então, nós temos aí alguns benefícios. Maravilha, doutora Andréa Rezende, mais uma vez obrigada pelos esclarecimentos e participação. Até a próxima. Obrigada. Muito obrigado, doutora.